difamatória, é uma campanha de intolerância religiosa, de perseguição à Igreja Católica e à instituição do Evangelho em particular. Por outro lado, nós temos na memória, o brasileiro tem na memória muito claro o que aconteceu com a escola base, porque a imprensa, a partir de denúncias, a partir de boletim de ocorrência, a partir de inquéritos, já pré-julgaram a instituição e literalmente eles foram como que lapidados, foram apedrejados pela opinião pública e hoje, quase 20 anos depois, a verdade chegou à tona. Então, eu temo só por isso, de que os órgãos de imprensa cometam o mesmo erro. Agora, por outro lado, torturas que falam é uma acusação vazia, porque precisaria aparecer o torturado e o torturador. Até agora não apareceu ninguém, nem torturado e muito menos torturador. Aqui, inclusive, você tem na igreja uma pequena parcela dos pais de alunos e são milhares de pais de ex-alunos, ex-membros da instituição, que já deram seus testemunhos não só para a igreja, mas estão dispostos a dar o testemunho para a autoridade civil competente. Com relação a outros casos, você falou que de tortura, que mais? Tortura psicológica, de agressão física. Mas dê o exemplo concreto que facilita a resposta. Caso de agressão física mesmo, Nunca houve caso de agressão física. Isso é uma fantasia. Inclusive, o que mostra que a acusação ela é de um viés de intolerância religiosa é que em outros órgãos de imprensa, e eu espero que o SBT não vá fazer a mesma coisa, obviamente, eles relacionaram a cerimônia de crisma, que é um sacramento da igreja, com agressão física. Na cerimônia de crisma, o que acontece? O bispo, que normalmente é quem crisma, ele toma o óleo bento, que é o óleo santo, que ele é consagrado na quinta-feira santa, unge a fronte do crismando, com um sinal aqui na fronte, na testa, e ou o bispo ou a pessoa delegada por ele, que é o segundo sacramento da igreja, que tem 7 sacramentos, ele dá um tapa no rosto, para justamente indicar que aquela pessoa atingiu a maturidade espiritual. Faz parte do ritual da igreja, é um ritual bimilenar. E isso é presenciado por pessoas na cerimônia. Então, a partir daí disseram que foi agressão. As pessoas assistiram a cerimônia, participaram, depois disseram que é agressão. Aqui, por exemplo, esse propósito, não sei se a dona Carminha está por aqui, dona Carminha, que ela é mãe de uma moça, tem mais vários aqui que são pais, levante o braço, por favor, aí quem que é pai, que foram crismados, assistiram a cerimônia, o sacerdote ou o bispo dá um tapa no rosto e depois dá um abraço, para indicar você agora é adulto na fé. Dona Carminha, por favor, porque ela é mãe e a senhora sabe que pai até facilita, mas a mãe vê um filho agredido, vira leoa, né? Aqui é pernambucana, a Dona Carminha. Se quiser, Dona Carminha, dar o seu testemunho, dizer como é que foi. A gente sempre de mãe coruja, não pai coruja, mãe coruja, né? Exatamente. Só que eu prefiro dizer que é mãe leoa, porque mexeu no filho. Como é que foi a cerimônia, Dona Carminha? Como o padre muito bem colocou, é um ato conhecido pela Igreja Católica, e simboliza, né, o despertar para defender a sua fé, que é a Igreja Católica Apostólica. Então, a cerimônia é belíssima, a gente até gostaria de convidar que todos tivessem essa oportunidade de ter filhos para assistir essa cerimônia. Esse tapa não tem nada ao que se comenta, o que a imprensa está falando. Então, existe assim um momento em que as crianças recebem uma graça extraordinária. O que eu vi da minha filha foi uma felicidade e o Espírito Santo atuando ali naquele momento. E, padre, eu também gostaria de colocar para o senhor que, além da irmã, temos mais 2 rapazes. É verdade, ela tem 3 filhos, os 3 são da instituição. 3 são da instituição. E os dois foram também crismados nesse mesmo sistema. Nós nos deslocamos do interior de Pernambuco para assistir essa linda cerimônia. E estamos à disposição para o que os senhores quiserem. Eu quero perguntar para a senhora se é incompatível ouvir essas denúncias a partir dos relatos que a senhora tem dos seus próprios filhos. Totalmente fora da realidade dos arautos. Totalmente. Beleza. Sabemos que é ofensa mesmo, né? E por ser conservador, o grupo, então, aceitar que a Igreja Católica está muito forte. E nós temos consciência, convivemos, nós temos quase
15 anos de participar do grupo ativamente, posso lhe dizer com muita segurança, infundadas. Todas as acusações infundadas. Temos muito a que agradecer toda a família por todo o apoio, por toda a orientação católica que nós recebemos aqui. Então, todas as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, possam realmente ter essa vontade de vir conhecer e comprovar o que é que nós vivemos. Ótimo. Mais alguma coisa? Obrigado, né, Carminha? Obrigado, tá? Depois penso que vou fazer Isso é porque take com ela, né? como a gente está posicionado a priori no senhor, para a gente... Com essas respostas, perfeito. O senhor mesmo mencionou uma questão de perseguição religiosa, né, que pode estar acontecendo. O que será que pode ter motivado essas pessoas a ter levado essas denúncias ao Ministério Público? Eu acho misterioso. Eu não sei o que está por detrás, porque tem algum interesse por detrás e em algum momento isso vem à tona, porque diz a Escritura, nada de oculto que não seja revelado. E a gente pensa que tem alguma coisa por detrás. É uma orquestração, em determinado momento vai aparecer o maestro, a partitura e a orquestra, tocando justamente uma pauta, uma melodia cacofônica e que vai ficar claro para a opinião pública internacional o que de fato está por detrás dessa perseguição religiosa que começa no Brasil, justo no Brasil, um país ordeiro, um país pacífico, um país plural, que acolhe todos os povos, todas as raças, gente de todos os credos e que vivem harmonicamente, respeitando-se uns aos outros. Logo aqui, no Brasil, nascer isto é realmente um espanto. Acredito que aqui haja um espaço em que, se algo desse tipo aconteça, os jovens tenham onde e como relatar. Já houve algum episódio disso? Relatar o que você disse? Como, por exemplo, o caso de tortura psicológica. Acredito que haja um espaço para, caso o jovem se sinta desconfortável, sim. Mas nunca aconteceu isso. Não, é um pequeno grupo de pessoas que saíram da instituição, são egressos, e que se juntaram, estão somando, se juntaram a pessoas da pequena mídia, não digo grande mídia, agora que está chamando a atenção, de pessoas que são professamente antirreligiosas. Se você for acessar, não vou dar nomes aqui, obviamente, as páginas da internet, você vai perceber quem que está capitaneando essa reação e que fica gravando lives, fica gravando depoimentos e depois sobretudo lives, dizendo que perseguindo a igreja, criticando o clero, falando mal do núncio, dos cardeais, dos bispos e dos arautos. Ou seja, nós estamos dentro de um conjunto, não é uma coisa isolada. Nós agora estamos em foco, talvez até porque chamemos um pouco mais de atenção, até porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Eu já acompanhando o caso, né, desde a repercussão que se tomou, o senhor já deu essa resposta, mas eu gostaria de tê-la também. Houve também uma denúncia de uma menina sobre o Monsenhor João Clá, de que em um determinado período ele teria dado um beijo na boca de uma menina. Isso já chegou ao contato? Fundado. Aqui eu tenho vários pais de pessoas que são moças e eu garanto que nenhuma mãe aqui permitiria uma coisa absurda dessa. Até eu apelo a todas as mães aqui do Brasil que nos assistem, qual é a mãe que vai permitir que uma filha seja objeto de abuso e esteja concordando com isso? Tem centenas de mães para dizer o contrário. As próprias irmãs que estão aqui também podem atestar, e como já tive a oportunidade de dizer, o que aí é uma calúnia pura e simplesmente. Alguém que... Agora, inclusive, um dos repórteres, não vou citar o nome, ele entrou na nossa casa, nós o acolhemos, tinham as 4 ou 5 irmãs, ele as cumprimentou beijando no rosto. E depois me pergunta se beijo é crime. Aí eu perguntei para ele, você cometeu um crime quando beijou as irmãs? Isso ele não publicou, porque ficaria mal para ele. Então é muito fácil dizer, acusar publicamente um homem honrado, um homem honesto dessa forma. Isso absolutamente é calúnia. Mais uma vez, volta o tema, estão criando um clima parecido com a escola base. E, inclusive, há uma denúncia aqui, porque estão ligando uma coisa com outra. Esse caso concreto que estão falando do beijo é uma jovem, que é da colombiana, que para o SBT ela não quis aparecer, mas na Veja ela deu o nome, no Fantástico ela deu o rosto. Então, no lugar ela se mostra com o rosto, no outro ela dá o nome, no outro ela oculta o nome e o rosto. Quem é essa pessoa? Por que ela fez isso? Saiu agora nas mídias sociais um artigo, antes da entrevista do SBT, onde revela toda a face dela. Cartas dela pedindo para voltar para a instituição, recentes, não muito recentes.
coisa de 2 anos para cá. Houve uma mudança. Se alguém mudou, foi ela. Agora, por que mudou? Justo nesse período em que essas pessoas estão orquestrando esta campanha. Alguma coisa está acontecendo. Isso vai ser revelado. Aproveito para tratar também, se você quiser publicar, está aqui, estou falando aqui para isso mesmo. Junto com essa acusação, há uma queixa aqui na Delegacia da Mulher de Francisco Morato, que estão falando de estupro também, e acusam 3 sacerdotes. Ora, é um boletim de ocorrência. Como todos nós sabemos que o boletim de ocorrência é um ato unilateral. Qualquer pessoa pode fazer. Uma pessoa pode chegar a dizer que um disco voador amassou uma planta no quintal da casa dela e o delegado tem que registrar. Agora, dizer que um boletim de ocorrência é prova ou indício de crime é um absurdo. E é o que estão fazendo. O próprio boletim de ocorrência, eu não tive acesso porque eu não sou parte. Mas as pessoas que foram ouvidas disseram que são acusações tão surreais que o delegado, eu inclusive mandei essa nota para o SBT, o delegado, ele não caracterizou como crime, como outros não criminal, está o tipo, e não caracterizou o acusado, porque disse indeterminado. É uma coisa surreal. Está sendo investigado. Quando concluir as investigações e a pessoa que acusou vai ter que responder diante da justiça, por falso crime, denunciação de falso crime. É o que se chama de denunciação caluniosa, ela vai ter que responder. E mais ainda, John, vai ter que responder a mídia que tomou este fato, colocou na imprensa, na internet, então não se diga, dizendo que é verdadeiro. E a escola base agora vai ser Escola Base 1, Arautos 2. Vai ser agora o tema do momento. Quer dizer, é uma calúnia absurda. Um verdadeiro linchamento moral que a instituição está sofrendo, a Igreja Católica, neste Brasil, nos últimos 30 dias, mais ou menos. Toda essa repercussão, todas essas denúncias, toda essa procura da mídia, isso alterou muito a rotina na paróquia? Não alterou nada, o que chama atenção. Eu não paro o meu telefone de tocar autoridades civis, autoridades religiosas, mensagens. Ainda agora, vindo para cá, o tempo inteiro, pessoas solidarizando. As igrejas, as missas estão mais cheias, porque o brasileiro é inteligente, o brasileiro tem fé. Perdoe-me aqui aqueles que não são brasileiros, mas dizia o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é um inspirador e formador do Monsenhor João, que os outros povos creem em Deus. O brasileiro sabe que Deus existe. É uma relação de fé muito forte. E aqueles que nos conhecem sabem quem somos e perfeitamente convivem conosco. Basta ter um mínimo de relação para perceber que é uma campanha de difamação. Inclusive não recebi até agora de uma pessoa que está desistindo, indo para fora, nada disso. Aqui vocês receberam alguma espécie de notificação, acompanhamento das autoridades superiores da Igreja Católica? Sim. Inclusive, em 2017 a 2018, pouco mais de um ano, houve uma visita apostólica. Foram 2 bispos, um arcebispo, um bispo e uma religiosa, que visitaram todas as casas arautos. Eu os acompanhei na África, todo o Brasil, toda a América Central e Caribe e América do Norte até o Canadá. Então, devo ter feito aí em 2 meses, uns 200 e poucos voos aí, mais ou menos. E eles visitaram todas as casas, entrevistaram quase todos os membros, dos Estados Unidos até a Índia, tudo, a Europa, tudo foram entrevistados. Entrevistaram ex-membros e no final declararam para nós, na época era o presidente-geral, e para o vigário-geral dos sacerdotes e para a superiora de Regina Vigno, que não encontraram nada que desabonasse a moral, a parte econômica, a parte comportamental, disciplinar. Não encontraram nada. E nos pediram para responder 8 perguntas feitas por esse grupo. 8 perguntas, que respondemos em 570 páginas, com mais de 40 anexos, que davam 70 e poucos volumes. Então, você está vendo, foi tudo respondido. E, em seguida, a Santa Sé enviou um comissário, Dom Raimundo Damasceno, que esteve aqui nessa igreja celebrando e declarou publicamente, que inclusive está nas redes sociais aí, que essa atitude do Vaticano não é uma punição, não é uma pena. Portanto, se não há punição, se não há pena, logo não houve delito. Então, a autoridade da Santa Sé, nomeada pelo Papa Francisco, afirmou que não há pena, não houve delito. Se não houve pena, logo não houve delito.
Se perguntar agora, Nos últimos 2 ou 1 mês, por conta dessas denúncias, houve algum acompanhamento do Vaticano, de arquidiocese, algo assim, ou não, recentemente? Foi só em 2017 mesmo. Foi enviado o comissário, foi explicado justamente as dificuldades que haviam no decreto, já estão estudando uma forma de modificar, mas está tudo público e transparente. Alguns pais citam alguns relatos, tanto no Ministério Público quanto à imprensa, que há uma dificuldade em falar com os filhos, em se comunicar com os filhos. Eu vi isso. Olha aí. Todos aí. Cadê Dona Mari? Cadê a Dona Mari? Cadê a Dona Mari? Está por aí? Ou quem quiser, qualquer uma quiser, vem aqui. Vem aqui a senhora também. Vem aqui. Depois a Dona Mari fala, tanto faz. Quantos filhos a senhora tem? Depois a senhora vai ser entrevistada. 4 filhos aqui na instituição. E meu esposo também já foi da instituição. Aí, assim, olhando tudo isso que estão falando, eu pergunto, será que ele seria... Que pai seria esse? De ter 4 filhos, de ter vivido 9 anos aqui e ter 4 filhos na instituição? Ou seja, o esposo dela foi membro da instituição, saiu porque viu que não tinha vocação para o celibato, casou-se, constituiu família e tem 4 filhos dentro da instituição. Para mim é uma alegria muito grande ter meus filhos aqui. Aqui eu sei exatamente onde eles estão. Agora mesmo que estou falando com o senhor, eu sei onde está cada um dos filhos. E todos são muito felizes e contentes e alegres e inteligentes. Podia lhe contar alguns fatos aqui agora, mas... Porque mãe é coruja, hein? Eu tenho comigo meu filho mais velho. Vou contar posso, pai? Sim, fica à vontade. Meu filho mais velho tem 20 anos. Ele já está 10 anos na associação, aqui na instituição. Esses dias eu estava com um problema, assim, para resolver. Aí eu cheguei para ele e disse... Eu contei o fato, porque às vezes eu trago as histórias lá de fora para ele, contei. Aí ele me deu um conselho. Ele disse, mamãe, eu acho que é melhor a senhora agir dessa forma. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho um filho que me dá conselhos. Aí eu chego para minha filha de 16 anos que vai em casa para o convívio, para uma consulta médica. Aí ela chega para mim e diz, mamãe, eu estou arrumando a casa, ela olha assim, ela fala, mamãe, acho que é melhor assim. Aí eu falo, olha que bonito, ela está vivendo, aqui tem toda essa maravilha, aí ela leva para casa essa maravilha. Aí meu filho de 11 anos, esse dia chegou pro pai, e também já mora aqui na instituição, ele chegou pro pai e disse, pai, aqui tem vários idiomas, mas ele disse, papai, eu quero aprender mais 2 idiomas. Aí o pai disse, tá bem. Aí o pai falou assim, mas quais? Ele disse, francês e alemão. Ele tem 11 anos. Aí eu falei, nossa, 11 anos? Francês e alemão. Aí o pai perguntou para ele, mas comprou os 2 livros para ele, que o pai já tinha estudado nesse método em francês, comprou os 2 e disse para ele, qual o senhor quer primeiro? Ele disse, alemão. Aí eu falei, meu Deus, ele é muito novo para tudo isso. Aí eu vejo assim, quanto a escola inspira isso, assim, quanto larga os horizontes do meu filho. Aí eu ouço as pessoas dizer que aqueles são, eu falei, que mãe sou eu que não vou lutar para os meus filhos numa escola dessa que abre tantos horizontes para ele. Aí tem a pequena está começando o projeto e eu acompanho ela, porque eu tenho os 3, mas ela mora em casa, né? Ela mora em casa. Aí eu sou do Piauí. Meu pai de 92 anos, assim, ele, até hoje eu falo com ele. E tudo isso que a gente aprende vem de uma base. Aí ela chega em casa, e diz, mamãe, hoje eu aprendi tais coisas. Aí ela pega e começa a me ensinar, por exemplo, os teatros. Que aqui eles aprendem muito. Aí ela me ensina os teatros. Aí daqui a pouco ela diz, mamãe, eu estou aprendendo aula de flauta. Aí eu com 48 anos, estou ali tentando. Aí ela coloca meu dedo na flauta, eu não consigo, porque eu não tenho mais. Não dá para aprender tanto. Então, assim, é uma alegria, é uma gratidão e até assim, uma reparação com tantas infâmias que estão falando dessa associação, que aqui todos podem comprovar. Temos pais aqui, como disse o Padre Alex, ele diz que tem pais inteligentes, pais que são doutores, advogados, então assim, professores. Aí eu pergunto, será que esses pais não sabem o que é bom para os seus filhos? Será que eles são, assim, vamos dizer, tontos de não saber onde os filhos estão estudando? Será que somos assim? Claro. O que querem dizer que nós somos? O que eu digo é assim, que eu tenho muita gratidão. Aí falaram de Monsenhor João. Monsenhor João que há 60 anos, há mais de 60 anos, depois da sua primeira comunhão, nunca deixou de comungar. Monsenhor João que assim, como eu posso dizer para o senhor?
Ele assiste missa todos os dias. Ele nunca deixou de rezar uma Ave Maria do terço, que é a nossa arma aqui nos arautos, de todas as mães que rezam para os filhos. Aí a pessoa coloca uma imagem de um homem desse com uma coisa tão baixa. Aí eu falo assim, meu Deus, que país nós estamos? Claro. Então assim, me desculpe eu falar assim. Não, natural. Mas assim, eu só tenho muito que agradecer. Agradecer a Deus por estar aqui, por ter meus 4 filhos aqui e por ter tido um esposo. Quando eu citei meu pai, é porque meu pai conhece o meu esposo e ele sabe muito bem o que é ter um gênio católico. Tem uma irmã que é evangélica, ela fala assim, eu não conhecia essa parte da igreja, vendo o meu esposo a igreja. Então, o que eu vou dizer? Agradecer por estar aqui, agradecer a todas as irmãs, a tudo que elas fazem para essas crianças e pedir a todas essas mães aí que estão assistindo, tem muitas mães que nos assistem e que às vezes estão perdendo essa oportunidade de trazer os filhos para cá por causa dessas calúnias, que elas não olhem para isso, que elas venham conhecer os arautos, porque aqui não é uma escola só para os filhos, é uma escola para os pais também, porque aqui nós aprendemos muito, aqui nós aprendemos a amar a Deus, a amar a Santa Igreja, amar nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que é feito com nossos filhos. E eles têm todas as outras disciplinas, eu citei do meu filho. Então, convívio eu tenho diariamente, precisa querer ter convívio. É isso que eu tenho para dizer. Tá bem? Senão... Não. Perfeitamente. Depois você pode ter a liberdade de entrevistar quem você quiser também, para as pessoas que têm. Sim. Também, para a gente retomar. De alguns pais que falaram que há dificuldade em se comunicar com os filhos, esses que ficam aqui, né, por questões de distância e tal. Você ter perguntado, porque um dos casos que ficou mais midiático aí foi de uma irmã nossa, ela está aqui, inclusive, acho que a irmã Bruna está por aí, não? Acho que vale a pena você falar com ela. Se quiser também para falar depois, que como ela vai ser entrevistada depois, ela pode justamente falar a esse respeito. Porque, inclusive, a mãe dela aparece velada, não indica que ela, o pai aparece, e ela tem uma palavra a dizer a esse respeito. É uma campanha realmente pesada que criou, inclusive, divisão na família, não feita por nós, mas por um parente deles, inclusive. Foi o que ela me contou, pelo menos o que eu fiquei sabendo. E ela tem 21 anos, ela está estudando letras e escritora, inclusive a capa da revista esse mês aí, posso depois deixar uma revista, tem um trabalho que ela está fazendo muito bonito. Ela tem uma palavra a dizer a esse respeito, que é o caso que ficou mais midiático, vamos dizer assim, de uma mãe que está dizendo que a filha não tem mais contato, quando na realidade não é verdade. Ela tem o WhatsApp, a mãe fala com ela o tempo inteiro, se comunicam, quando a mãe quiser pode visitá-la. Não há nenhum impedimento disso daí. Não há nenhum tipo de proibição de celular? Absolutamente. Nenhum. Os filhos têm toda a liberdade de falar com os pais. E os pais com os filhos. Há uma liberdade muito. Alguns têm celular, outros não têm. E aqueles que não têm celular é porque os pais não querem que eles tenham. Justamente para não prejudicar o aprendizado, como acontece em qualquer lugar. Isso também não tem horário também para isso, não. Isso é a liberdade completa. Está na sala de aula, não pode falar com a família, tem que estar em aula. Tem horário, é a disciplina de qualquer colégio, né? Mais uma pergunta, tudo isso que a gente está falando, tudo baseado nesses depoimentos que chegaram à mídia, ao Ministério Público, alguns também citam que há algum tipo de doutrinação para acreditar que tudo que há fora aqui de todo esse complexo tem que ser encarado de uma forma mundana, como se fosse o máximo possível de evitar o contato com a sociedade e com os valores da sociedade lá fora. Há algum tipo de doutrinação? A Igreja Católica sempre ensinou que existe justamente uma espécie de dicotomia entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Isso é a doutrina da Igreja Católica, não é dos arautos. Os arautos estão no mundo, inseridos no mundo. Por isso, inclusive, que temos aqui pessoas das mais variadas profissões. Se fôssemos inimigos do mundo, não estaríamos inseridos no mundo. Então, a primeira, nós estamos no mundo para tornar o mundo uma imagem de Deus. Esta é a missão da Igreja Católica e essa é a missão dos arautos. Então, a nossa relação com o mundo, com os valores do mundo, para a Igreja Católica, são valores na medida em que aproximam de Deus. E deixam de ser valores na medida em que afastam de Deus. Isso ensina a Igreja Católica, não são os arautos. Então não há uma separação do mundo. A prova disso, os alunos agora estão fazendo a prova Brasil.
Se fosse uma coisa contra o mundo, para que estão fazendo essa prova? Eles depois prestam vestibular. Eu, por exemplo, tenho um curso de contabilidade. Eu tenho um CRC, apesar de virei contador de história, mas em todo caso, mas eu assino também pareceres. Sou professor de moral, doutor em direito canônico. Então, portanto, eu tenho uma série de atividades próprias a serem exercidas no mundo. Se eu fosse inimigo do mundo, não teria essa profissão. Eu nem seria sacerdote. O sacerdote não é o inimigo do mundo. O sacerdote é, sobretudo, aquele que deve conduzir as pessoas a partir do mundo para Deus. Me veio outra pergunta agora na cabeça, que o senhor disse que nesse processo que teve com o Vaticano de responder, deles virem até aqui, conhecerem as instalações. Foi a visita apostólica que durou mais de um ano e alguns meses. De que período aqui exatamente? Foi de 2017 até 2018. Agosto, terminou dia 3 de outubro de 2018, ano passado. E o senhor falou que esse grupo, que seria um dos denunciantes, que ofereceu 8 perguntas para o senhor. Fizeram denúncias que os visitadores transformaram em perguntas, para que nós respondêssemos. Todas foram respondidas. E em nenhum momento a Santa Sé disse que essas respostas eram insuficientes ou incorretas. Muito pelo contrário. Isso que eu ia perguntar. Essas perguntas giram em torno das denúncias que hoje estão ganhando. Você não tem surpresa nenhuma com suas perguntas. Até quando aparece alguém com o rosto mascarado, já sei quem é. Como o senhor mesmo disse, houve toda essa não investigação, mas apuração por parte do... Diz mesmo. Uma visita apostólica, que é o visitador vai para checar dados. Houve uma denúncia, ele vem, checa os dados e depois chega a uma conclusão. É um processo canônico, inteiramente normal. Após essa investigação e após toda essa repercussão que o caso ganhou à mídia, em algum momento os senhores pensaram em tentar mudar o regime ou acredita que realmente como é uma denunciação caluniosa, isso não atinge os conceitos? Só Deus é perfeito. Deus é a perfeição. Qualquer um de nós é passível de ser corrigido. Então, de sermos corrigidos. De modo que, se tivermos alguma coisa a corrigir, declaramos isso por escrito e verbalmente. Estamos à disposição para sermos corrigidos. Não há ninguém que possa dizer, eu não posso ser corrigido. Diz São João, em uma de suas epístolas, que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Porque todos aqueles têm defeitos a serem corrigidos. Claro que sim. Estamos dispostos, obviamente. Aliás, essas coisas são oportunas para a gente fazer uma análise, uma reavaliação, para justamente ver o que precisa, óbvio, o que não se pode admitir é calúnia, é uma coisa diferente. Então, todo esse processo trouxe também uma questão de reflexão por parte dos senhores. Claro que sim, sempre. Isso é importante. Sempre nós temos que estar à disposição de melhorar. No início da missa, a primeira coisa que o padre faz, ele, individualmente, convidando todos os fiéis, confessar a Deus os pecados de pensamentos, palavras, atos e omissões, porque todos diante de Deus têm alguma coisa a ser corrigida. Outro denunciante, eu não lembro exatamente de qual cidade ele é, mas ele chega a mencionar que ele foi orientado a praticar cursos de tiro. Isso também chegou a ser parte da mídia. Não há nenhuma orientação nesse sentido, já foi respondido isto, e é curioso que a mídia nunca publica a nossa resposta, porque também não sei, mas isso já foi respondido, mas eu lhe respondo, sem problema nenhum. Existe uma diferença entre porte e posse de arma, né? Porte de arma nenhum membro da instituição tem. Eu estou falando daqueles que vivem em comunidade, porque tem pessoas da instituição que são milhares, inclusive são policiais. Esse, obviamente, tem porte, óbvio. Agora, posse, muito poucos, que são leigos, alguns até que há muitos anos atrás, gostam de fazer tiro desportivo e fizeram, inclusive, treinamento para tiro desportivo segundo a legislação do Exército. Nada contra a lei. Então, isso aí com idade adequada e não há nenhuma norma da instituição que incentive a prática de tiro. Isso é importante ficar bem marcado aqui, nenhuma norma, respondendo a sua pergunta. Agora, tem outros, muito poucos também, quantidade ínfima, que por orientação, inclusive de pessoas especializadas em segurança, porque morávamos em lugares ermos, fizeram curso de defensivo. Aí já é a Polícia Federal. São muito poucos, também tudo dentro da lei.
Teve um jovem, que eu sei quem é, que saiu publicando, inclusive, o próprio diploma dele. Ora, esse diploma ele publicou porque ele quis fazer o curso. Ele é livre, ele nem tem votos, nunca teve votos, quis se matriculou e fez o curso, certamente com a idade adequada, porque não pode ser que ele tenha menor de idade e vá fazer isso daí. Então, dentro da lei, dos limites da lei, só a pessoa pode ter um esporte, nada de ilícito. E também, se quer defender-se, também dentro da lei pode ter um número ínfimo, mas não é nenhuma norma da instituição, absolutamente. Uma maneira que No SBT, tem um jovem que ele diz que pessoas homens, né, que possam ter voz afeminada ou que eram negros, são tratados de forma diferente. Você está vendo aqui, tem várias pessoas aqui de várias raças. Eu sou baiano, brasileiríssimo, graças a Deus. Tenho sangue branco, negro e índio. Basta ver a minha tez, que não sou só europeu. Tenho sangue branco, negro e índio. Aqui tem irmãs, você está aqui perto, aqui você pode entrevistá-las, negras, brancas, de várias raças. Nós convivemos muito bem entre nós, porque o que nos une não é a raça, o que nos une é a fé. Então, isso é uma calúnia. Com relação a pessoas que possam dizer que foram discriminadas por orientação sexual, que ele prove. Porque nós respeitamos as pessoas como elas são. Se a pessoa tem determinada orientação, como por exemplo, se a pessoa tem uma orientação que não seja de acordo com os princípios da Igreja Católica, naturalmente ela não vai ficar aqui. Ela vai querer ficar no lugar onde ela se sinta inteiramente à vontade. Mas nunca há discriminação, não há um caso. Esse caso aí em concreto está referindo a um caso passado, que a pessoa fala de muitos anos atrás, num tempo em que a legislação nem falava a esse respeito. Aliás, o que a legislação falava naquela época era de discriminação religiosa. Crime esse está sendo praticado por essas pessoas que estão nos acusando. Em relação ao Ministério Público, Foram notificados, alguém já prestou depoimento? Sim, estamos respondendo. Os relatórios, apareceu o relatório da parte pedagógica, já está sendo respondido, tudo na maior transparência. Vier aqui, estamos abertos a quantas visitas queiram fazer. Volto a dizer, Ministério Público não é comprovação de crime, é uma investigação, porque foi o que aconteceu na famosa escola base, por causa do Ministério Público, inclusive. Esse jovem específico que falou do tiro, né? Voltando para porque ele mesmo divulgou o próprio diploma e certificado dele de... Ele fez o curso dele, problema dele, sim. Uma coisa que ele cita é que seria uma forma de preparação para o fim dos tempos, que isso é algo que há na igreja. Isso também é outro devaneio? É um devaneio, porque está no Apocalipse. O Apocalipse fala na Escritura que haverá o fim dos tempos. E quando perguntaram a Nosso Senhor quando será o dia, ele diz, nem o Filho do Homem sabe, ele que é Deus, hein? Porque só o Pai é quem sabe o dia e a hora. Mas ele aconselhar, vigiai e orai. Vigiai e orai. Ele não fala praticai tiro. Que é coisa de manicômio, porque falar que vai preparar para o fim do mundo, preparando para tiro, aí precisa aí fazer um tratamento psiquiátrico, me parece. E acredito que seja nossa última pergunta, mas caso o senhor queira falar algo depois dessa pergunta, também pode ficar à vontade. O que a Associação Arautos do Evangelho espera quando todo esse processo de apuração e investigação do Ministério Público, da Polícia Civil, o que vocês esperam no final disso tudo? Tem dois entes aí atingidos, um coletivo e outro individual. O coletivo está sendo objeto de difamação, a instituição. O individual de calúnia, são vários. Inclusive, alguns pais se sentem afetados com isso. Uma vez que essas acusações depois sejam comprovadas, cada um será livre para poder procurar justamente fazer com que a justiça seja restabelecida. A esperança que temos é que a verdade chegue a muito mais lugares onde a mentira tentou chegar. Porque se há uma coisa que é certa, a verdade é como a luz. Onde ela chega, as trevas se dissipam. Por isso não tememos. Estamos inteiramente em paz, dispostos a sermos corrigidos naquilo que devemos ser corrigidos, porque o homem sempre tem que estar em processo de aperfeiçoamento, mas sabemos que isso vai ter um fim. Porque não é possível que uma campanha dessas seja depois sustentável. Porque o que há é uma campanha de difamação religiosa, de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, e a instituição Arautos está sendo vítima dessa perseguição. Nós acreditamos que isso, mais dia menos dia, isso vai desaparecer. Quer acrescentar mais alguma coisa?
apenas aconselho que você entreviste a irmã Bruna, porque os pais falaram ontem e acredito que é um direito dela defender-se, explicar a versão dela, me parece. E tem algumas irmãs aqui que são brasileiras, são de outros países, que são justamente de raça negra, e me parece que elas têm direito a dizer uma palavra a esse respeito, porque elas foram, aí sim, objeto de discriminação. Porque a mídia, ao levantar o tema, humilha a pessoa. E isso é uma coisa inadmissível. Porque aqui, não é mais num país como o Brasil, basta levantar o tema, que já é um modo de humilhar a pessoa. E eu acho que vale a pena você entrevistá-la assim. Mas lhe agradeço, gostei de conhecê-lo. John Silva, a casa aqui é sua, fique à vontade. E quando queira aparecer para uma missa aqui, trazer seus familiares, o nosso Ivan, que é o cinegrafista aí, já disse que ele é o Ivan terrível da história, e os outros também estão à vontade, a casa de vocês. Muito obrigado. Vamos aí, Ivan. E não tem problema, caso a gente queira entrevistá-las? A irmã Bruna, como você falou? Muito a pena, eu acho que é importante você entrevistar. Ela é maior de idade, certo? Sim, tem 21 anos. 21, verdade, você tinha mencionado. Então, perfeito. Porque acho que é importante. Já saí da UTI, cheio de fios aí. Deixa eu só fazer mais umas imagens aqui dessa coisa, para ter um apoio, que a gente chama de apoio. Pode, que é Só um pouquinho aqui mesmo. Não, aqui mesmo. Aqui só uns dois takes. Porque alguns aqui já são formados, né? E tem outros tipos de curso, outros tipos de trabalho, os alunos estão no colégio. Sim. Estou fazendo prova no Brasil, inclusive. E todos os dias tem missa aqui. A missa de manhã é 8h30, 8h30. E depois tem outros grupos de oração que também fazem parte. E tem vários prédios aqui, né? Sim, cada um dentro de uma finalidade própria. Uma hospedagem, lá de cá, e outra aqui que é o colégio. Mas legal, a gente depois não tem problema de fazer imagem da Sim, pode filmar cadeira, também, sem problema. Então, perfeito. Que a gente precisa contar também Sim, questão de imagem, precisa ter bastante tudo coisa transparência. Arauto sem segredo. Porque que nem eu estava comentando com os seus colegas, a gente está perto daqui, mas nunca viu, né? Porque está num município um pouco... Sim, porque fica... Mas aqui, você tem ideia, não parece, né? Na Cantareira tem mais de 50 mil pessoas aqui na paróquia. Não parece, é que esconde, né? Tem condomínios, tem pequenos vilarejos, tem vilazinhas, de todas as classes. É grande isso aqui. Sim. São mais de 500 crianças em catequese. Quando a gente estava chegando, eu já sabia que era grande, mas quando a gente estava chegando, eu falei, quando a gente estiver perto, acho que vai dar para ver de longe. Apesar que não dava, só quando a gente chegou na rua Havaí que a gente Exatamente. viu. Ou um pouco antes, dependendo do lugar que você vier, dá para ver também. Foi o que a gente viu. Realmente, a estrutura é muito grande. E aí, depois é isso, a gente quer fazer esse mais... Isso aqui, inclusive, antes era uma hípica. Já estava tudo descampado, nem não tinha mato, não tinha nada, era uma hípica. Aí aproveitou-se um pouco as estruturas e se construiu. E a comunidade que usufrui bastante, né? Sim, das claro, senhoras, porque né? tem missas diárias, tem 2 missas diárias, assim, abertas. E no final de semana são 4 missas abertas ao público. É roteiro de peregrinação. Quem vai para Aparecida, depende do lugar que venha, passa por aqui. Ou vem de lá para cá. Você quer perguntar, também muita gente de fora vem chegar Sim, aqui, do né? exterior, inclusive, peregrinação. Acho que temos. Já fez o seu making off aí? Apoio, né? Apoio que É, chama de apoio. E agora você quer a irmã Bruna, por favor. Você quer mudar... É isso que eu perguntar. Se eu perguntar se você quer mudar um pouco do... Não, Subir isso aí, sobe o negócio. Não? Tira.
Está ao vivo. Está ao vivo. Depois que perdeu um monte. Vai ser uma por vez, tá? Para ficar enquadrado aí. Só você ligar. Não, tá ligado já, tá tendo áudio aqui. Ah, não, tá ligado. Tá ligado. Peraí. Vou ligar aqui. Tô vendo o áudio aqui. De onde tá indo esse áudio? Eu também estava falando. Mas você colocar o fone, tava valendo. Eu tenho outro ligado aqui. Isso, peraí. Preciso desligar. Segura aí. Hoje você mora aqui? Ou você passa? Nessa casa não, eu moro na casa das meninas, mas moro na instituição. Você passou. Tá bom? Tá. Então, beleza, vamos pisar. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Aí. Tá. Vai. Podemos? Primeiro eu gostaria que você falasse. Meu nome é Bruna Almeida Piva e vou falar sobre mim, tá bem? Eu sou membro dos Arautos do Evangelho, não tenho votos atualmente. E eu conheci os Arautos em 2009, na verdade. Comecei a frequentar o Projeto Futuro e Vida e eu conheci a instituição, etc. Gostei muito. Meus pais, inclusive, acompanhavam muito essa época. E vim morar em 2010. Ganhei a bolsa para o colégio e em 2010 eu tinha 12 anos. Vim morar na Casa dos Arautos. Aí passei todos esses anos, eu tinha 12 até completar 18, foram muitos anos, tudo com autorização dos meus pais. Eles tinham uma certa dificuldade, certa saudade de mim, compreendo totalmente meus pais. Natural que tenham saudade de mim, acredito que os pais de todo mundo têm saudade dos filhos. Mas a gente sempre conviveu muito bem, inclusive com as irmãs dos Arautos, elas iam na casa da minha mãe, jantavam lá, almoçavam lá, etc. Sempre foi tudo sempre autorizado, tudo sempre em harmonia com a minha família, apesar de eles sentirem saudades. Eu ia para casa todo fim de semana, ia para casa nas férias, etc. E gostava muito de estar nos Arautos, como sempre gostei. Em 2015, eles acharam melhor, que eu tinha terminado a 3ª série do ensino médio, acharam melhor eu passar um tempo lá com eles, em casa. Fui para casa, fiquei lá meses, não tanto. Aí 1 mês, por volta disso, não sei precisar bem os dias, 1 mês antes de eu fazer 18 anos, eu vim para cá já definitivamente. Falei, olha mãe, eu gosto de lá e quero ir para lá. E vim antes de fazer 18 anos. Fiz meu aniversário de 18 anos aqui, comemorei com as minhas amigas, etc. Tá bom. Aí, de um tempo, acho que foi em 2017, assim, naturalmente eu ia um pouco menos para casa. Fiz 18 anos, escolhi ser religiosa, mas nunca deixei de ver os meus pais. Sempre ia, passava o dia com eles, almoçava, via avó, pai, mãe, tia, primos, etc. E de um tempo para cá, minha família ela foi mudando. De repente, eles começaram a ficar um pouco muito bravos assim, comigo, muito diferentes devido a uma série de acusações que já tinham contra os Arautos na época, que eles tomaram contato e foram ficando um pouco, como dizer, um pouco bravos, assim, um pouco usando de expressões fortes, de frases fortes para comigo, e eu achei estranho, porque meus pais sempre foram muito doces, minha mãe, meu pai sobretudo, e achei estranho, enfim.
Aí, depois eu fui ver que eles tinham tomado contato com essas acusações e com certas pessoas que são contrárias à instituição, que tinham dito coisas para eles de que eu não sabia, que são mentirosas, acusações mentirosas. Por exemplo, uma pessoa estranha, que eu não sei quem é, falou para minha mãe que eu odiava ela. Eu sempre falei para minha mãe, mãe, eu te amo, sempre falei. E a minha mãe veio um dia falando que eu odiava ela. E eu perguntei, mas mãe, quem te disse isso? Puxa, eu nunca disse isso. E minha mãe falou, não, me falaram aqui que dentro dos arautos ensina a odiar os pais. Mentira, eu nunca vivi isso. Eu acho que minha mãe foi vítima de pessoas que são contra os arautos e que foram fazer a cabeça nela. Minha mãe sofre muito com isso. O meu pai sofre muito com isso. E no meio disso tudo, a minha tia, que sempre foi... Desculpa falar isso, minha tia sempre foi uma pessoa muito difícil de temperamento, sempre foi causa de desunião entre os meus pais. Minha mãe sempre brigou com meu pai por causa da minha tia. E mais uma vez, essa minha tia veio fazer a cabeça dos meus pais, fazer eles ficarem contra mim, dividir a minha família como é de sempre, sempre fez isso, todo respeito. Sei que eu fiz para ela, peço perdão, aliás, se eu fiz alguma coisa. Enfim, e começou a instigar meus pais a fazer coisas que eles nunca fariam por eles. Nunca fariam. Por exemplo, eles abriram um processo de curatela para provar que eu sou uma pessoa incapaz. Eu faço faculdade de letras, eu escrevo artigos para a revista Arautos, eu sou flautista, toco música, eu tenho várias atividades aqui dentro que podem provar perfeitamente que eu não sou uma pessoa incapaz. E puxa, meu pai e minha mãe fazerem isso comigo não é deles. Eu tenho certeza absoluta, eu ponho a mão no fogo para dizer que meu pai e minha mãe sozinhos nunca fariam isso. Foi coisa da minha tia, que é advogada. E assim, isso dói muito para mim, dói muito para os meus pais, que ouvem essas coisas aí fora e acham que é verdade. Agora, meus pais se afastaram de mim muito. Eles não acreditam, por exemplo, que eu mando mensagens, eles não acreditam que sou eu. Não acreditam no meu carinho. Eu chamo minha mãe de mãezinha, ela não acredita. Não sei se ela quer que eu filme, talvez eu escrevendo mensagem para mandar para ela, para provar que sou eu. Eu queria dizer que sou eu. Minha mãe tem que acreditar em mim, esse carinho, esse afeto, essa união que eu tinha com a minha mãe e com meu pai antes, isso tem que voltar. Eu não sei quem foi que atrapalhou isso, minha tia, certamente, que desfez essa relação que eu tinha com eles, mas minha mãe não acredita mais nos carinhos mínimos que eu tenho para com ela, no que eu digo para ela que eu amo ela. Depois, ela ouve todas as pessoas fora que dizem mal da instituição, que são contrárias, e quando eu, filha dela, chego para ela e falo, olha mãe, não é assim, isso não é verdade. Eu vivo lá dentro, eu sei o que está acontecendo lá dentro, minha mãe não me ouve, não leva em consideração. Assim, eu acho que ela, mais do que tudo, ela e meu pai, eles sofrem muito com isso, meu irmão também. E eu peço, pelo amor de Deus, que as pessoas que fazem isso com eles, que parem de fazer. Que parem de fazer isso, parem de dividir a minha família, parem de voltar os meus pais contra mim. Eu faço um apelo de filha, pelo amor de Deus, parem de fazer isso, porque eu quero meus pais de volta, eu quero minha mãe e meu pai de volta, a relação que eu sempre tive com eles. Por favor. Então, eu peço, minha tia certamente vai me ouvir, por favor, tia. Para de dividir minha família, pelo amor de Deus, para de fazer os meus pais ficarem contra mim. Se eu fiz alguma coisa para você, diante de Deus que está nessa igreja, eu peço perdão. Nunca quis ter feito isso. Não foi por mal, nunca odiei você, nunca. Eu peço desculpa, eu peço, por favor, deixe meus pais em paz, tira eles disso, para de fazer a cabeça deles. Enfim, esse processo de curatela eu sofri muito. Não sei dizer aqui como eu sofri. E peço, por favor, que perdoem quem que fizeram o processo, foi perdoado. Enfim, já está em andamento, eu vou conseguir provar que eu não sou incapaz, que sou uma pessoa normal. Mas está perdoado e peço somente que deixe minha família em paz, que deixe voltar a minha paz com ela, com Deus. Acho que Deus, sobretudo, vai ficar feliz com isso, acredito. E também... Perdão, pode falar. É que eu ia perguntar, você já nos narrou que está há bastante tempo aqui nos Arautos. Bastante. E você nunca presenciou nada disso que está sendo denunciado, né? Nunca, nunca. Todas as denúncias, então, tanto no que diz respeito às pessoas da instituição, abuso psicológico, falam que as pessoas não são atendidas, que não ligam para as pessoas aqui dentro. O que eu posso contar, que não tenho tempo para isso, nem os senhores, o que eu posso contar de casos de gente aqui dentro que se importa com as pessoas, que ajuda, que ouve, o espaço que tem para as pessoas. Se eu tenho um problema, eu tenho todo o direito do mundo de chegar para qualquer pessoa, qualquer autoridade aqui e falar, olha, eu tenho tal problema assim. Ligar para os meus pais, eu liguei a vida inteira, eu ia para casa todo final de semana,
todas as férias, nunca sofri nenhuma espécie de bullying por causa disso. Nunca sofri nenhuma espécie de rejeição, de correção, de aperto, assim, de bronca, nada. Nunca fui proibida de ir para casa, nunca. Às vezes que eu quis ficar por interesse, porque eu gosto muito daqui, gosto muito das minhas amigas, das pessoas que eu convivo aqui, gosto muito da instituição, por isso que estou aqui hoje. Nunca, nenhum tipo de abuso psicológico, abuso, enfim, toda e qualquer espécie de abuso, nunca vi isso, nunca presenciei. Conheci o Monsenhor João pessoalmente, nunca presenciei nada disso. E sou testemunha a favor dos arautos, que são uma instituição inocente, contra todas essas mentiras que tem dito. Okay. Tá bem? E tem mais uma última coisa que eu queria acrescentar. Eu queria agradecer vocês por nos ouvirem. Puxa, eu acho que o Brasil inteiro tem direito de saber a verdade sobre os arautos. E agradeço porque as pessoas só têm ouvido o outro lado, né? O que o Fantástico fez, etc. Ouviram muito pouco o nosso lado, se interessam muito pouco pelo nosso lado, pelo que nós todos temos a dizer aqui. Eu acho que esse número é considerável, né? E eu peço, por favor, que publiquem isso, que deixem as pessoas tomarem contato com a verdade. Eu acho que o Brasil inteiro tem direito de ver isso. Tem direito de saber que os arautos não são isso que estão dizendo. Perfeito. Obrigado, Bruno. Imagina, pra você. A gente foi só conversando aqui, pode falar comigo só pra gente ter imagem de apoio, né, que a gente estava falando. Perfeito. E aí você estuda letras e música aqui também, né? Assim, eu não estudo música, mas toco flauta. Sim. Sabe? Na banda, nas orquestras. E estudo letras agora, estou fazendo a faculdade. Comecei faz pouco. E é o dia inteiro, assim, com programação, com as atividades? Ah, sim, tem muitas atividades, né? Culturais e religiosas, etc. E eu participo de bastante coisa, graças a Deus. Minha vida é bem ativa. E pretende ficar aqui até... Por enquanto, sim. Sua Assim, missão, eu não posso, eu acho que é a minha vocação. Beleza, obrigado. Obrigada. O que a senhora grava mais? Tem uma senhora? Aquela senhora lá. E se ela quer dar o testemunho dela? Você juntas? Que seria o mesmo caso? Pode ser rapidinho. Sim. E aí depois a gente pode gravar com... Claro, eu vou lembrar aquela que falou que... Isso do começo. Isso, eu vou procurar aqui. Ah, já tá. Eu pedi para vocês falarem o seu nome e sobrenome. Pode ser, vou falar um com outra. E eu faço uma pergunta e cada um pode responder de uma vez. Tá? Sim. Quando você puder, Ivan. Vamos. Então, nome e sobrenome. Sou irmã Júlia, Jolaine Encarnação. Eu sou irmã Mariano Secundino. Vocês aqui presenciaram algum tipo de discriminação, como foi mencionado por algumas pessoas, tanto você por vir de outro país ou por questões de cor, de raça? Eu sou da República Dominicana e eu moro aqui já faz quase 7 anos. Sou superiora de uma casa do cenáculo onde se funciona o projeto Futuro e Vida. Eu nunca fui objeto disso, nem na minha infância, nem na vida aqui religiosa de todos os anos que já conheço e sou parte dos arautos. Nunca presenciei, fui objeto desse crime de racismo e me dói muito saber que por parte da mídia, uma coisa que nunca vivi, da parte da mídia que nós recebemos, somos objeto desse crime, mas da parte dos arautos isso não procede, isso nunca aconteceu. Nós usamos as mesmas roupas, senhora vê as irmãs brancas usam o mesmo hábito, convivemos nos mesmos horários, nas mesmas... Toda a comunidade, isso não existe. Ela também é de outra cidade. Bom, eu nasci no Rio, atualmente tenho 24 anos, moro aqui desde os meus 12 anos e nunca vi uma coisa dessas passar aqui dentro. E agora me dizer uma coisa dessas, sendo que eu vivo com os irmãos do Canadá, dos Estados Unidos, de todos os países do mundo, e nunca me passou algo por essa linha na minha cabeça. E agora me dizer uma coisa dessas. Tanto assim, para viver assim, para dizer como a gente vive em comunidade e união de irmãos e todos os povos, línguas e nações, temos casas em Moçambique, na África, em todos os lugares. E o encarregado da Casa da África é um sacerdote de lá, africano, e como que o braço direito dele é um espanhol, que é filho de um marquês. Aí agora me põe a pergunta, como que vocês vêm dizer para nós que existe racismo de cor, sendo que aqui nunca pensei por esse tipo de coisa na minha cabeça? Aqui mostra a foto do superior da África, do grupo da África, e o sacerdote espanhol, que é o superior dele aqui em São Paulo, sobretudo o que ele precisa da África. Então, como é possível que duas pessoas de etnias diferentes, com um convívio completamente fraterno, de união, não existe nada disso, de discriminação? Como é que vocês enxergam todo esse processo que vem chegando para vocês de acusações?
Olha, sinceramente, é uma coisa que nunca pus na minha cabeça esse problema, porque eu vivo aqui há 12 anos e nunca pensei numa coisa dessa. E agora me dizer uma coisa dessa, que assim, se eu for parar para pensar, só vai estar incomodado quem está falando isso, porque isso aqui dentro nunca me senti ofendido. É uma difamação, é realmente uma difamação, uma calúnia, que, como o padre já disse na entrevista, será publicado, certamente a verdade vai sair à luz, e isso não acontece, é simplesmente irreal, falso. Isso aí, identifica de novo, que eu não peguei a notificação da vez. Ah, tá. É, isso que eu ia pegar. Eu até ia anotar, porque como o seu nome é em espanhol, eu vou anotar diferente. aqui só pra gente não... Sim. Só mais gravar. Eu ia pedir pra você falar de novo, tá? Irmã Jolaine Encarnação, da República Dominicana. Tá bom. Eu vou só anotar. Também, a outra, Isso também. E o seu nome também, o sobrenome. Irmã Mariano Secundino. Ficou? Okay. Eu vou só anotar o seu nome pra gente não dar Sim. incorreto, tá bom? Você pode escrever então pra mim, Sim. por favor? Pra gente não dar incorreto, nós temos que mostrar a pessoa que mostrar o nome certo. É que é entre a língua é diferente. Pra gente extrair um pouquinho. Você vai fazer com ela? O sobrenome também? Sim, por favor. Vou fazer com ela. Vamos, e aí, fazer gerais daqui. Pode ser a primeira que a gente viu, né? Quer mudar o... Pra ali. É. Faço, vamos inverter aqui. A gente só vai mudar o local para não ficar tudo igual. Aqui está. Beleza, muito obrigado, tá? Obrigada. Pensou em Nenhum pensou isso aí, você é um fogo. ficar pra cá? Fica aí mesmo, pode ser. Pode vir aqui. Tem essa e Dá socorro. a dona Mari, depois a senhora vem, dona Mari. Depois tem a... Depois a gente faz. É isso. Atrapalha você? Posso... A distância tá boa? Ó, vou passar aqui, tá bom? Peraí, tá? Tá bom. Só um pouquinho mais. Isso aí. Aí pode olhar pra mim, tá? Que aí Certo. Não intimida tanto. Pois é. Pedir para a senhora falar seu nome, sobrenome e profissão. Certo. Meu nome é Maria do Carmo Mendes Morato. Eu sou aposentada e tenho 3 filhos aqui nos Arautos. E quais foram os relatos que seus filhos falaram para a senhora sobre toda a vivência deles aqui nos Arautos? Olha, a gente sabe que tudo isso é difamação que estão fazendo. Eles são felizes, vivem muito bem, recebem uma formação religiosa. Em todos os campos ele tem uma excelente formação e não tem nada a reclamar, ao contrário, eles estão assim tristes pelo fato da difamação. Não o caso em si, porque, como o padre Alex colocou, é motivo de a gente mostrar que a nossa fé e os arautos, com essa formação, só realiza assim as famílias, ele não separa as famílias, une as famílias. Então, os meus filhos, nós temos muito que agradecer ao Monsenhor João e a todos que nos apoiaram durante todos esses anos. Nós temos quase 15 anos de frequentar o grupo e só colocamos à disposição para todas as dúvidas que os senhores tiverem. Nós estamos para desvencilhar todas essas calúnias, essas difamações. A senhora, tendo 3 filhos que passaram por aqui, a senhora recomendaria para outros pais que trouxessem seus filhos para conhecer toda a estrutura e toda a formação que os arautos podem oferecer? Com certeza, com muita alegria, nós deixamos convite assim para todas as pessoas que querem conhecer, que com certeza deixaria de falar sobre o grupo. Então, que todos venham, que todos tenham a felicidade que nós temos no interior, de conviver, de aprender. Aqui é um aprendizado incessável. É isso. Quer fazer apoio? Depois eu faço. Tá bom. Então a gente vai dar uma volta para gravar aqui tudo, que a gente vai demorar bastante. Né? Obrigada.
Acho que tá bom, porque já temos 5. Tchau. Deixa bem aqui na marca assim do microfone. Aí não? Mais pra frente? Tá. Vou passar aqui. Tá. Beleza? Sim. Pode estar mais perto? Beleza. Quando quiser. Peraí. Eu queria primeiro o seu nome, sobrenome e profissão. Maria do Socorro Ferreira Paiva, tenho 48 anos, e sou natural do Piauí e sou do lar. Conta um pouco pra gente do que a senhora ouviu dos seus filhos que participaram aqui dos Arautos. Quais eram as declarações, qual que era o sentimento deles em relação à associação? O sentimento deles é de muita alegria, de muito contentamento. Até porque, assim, meu esposo, ele já foi aqui da associação, da instituição por 9 anos. Então, meu esposo conviveu e meus filhos foram, assim, absorveram todo aquele conhecimento dos pais, do pai que ele teve aqui, e depois de algum tempo, vieram para cá e tiveram todo esse ensinamento aqui, muito assim maravilhoso e muito bom, e assim muito contentes. Não tem assim nada que dizer, nada que falar. É uma alegria poder ter eles aqui, porque assim eu olho para eles assim, com meus filhos, com muita admiração, com muito contentamento de vê-los aqui no lugar seguro e tranquilos, porque vejo todas essas difamações, aí eu falo assim, meu Deus, por que tudo isso? Não entendo por que falarem tantas coisas aqui dos Arautos, sendo que para quem convive aqui e vive essa realidade, não condiz com isso. Então, eu só... Cada convívio com eles, porque assim as pessoas falam, mas não tem convívio com os filhos. Para mim não. Para mim eu tenho muito convívio. Eu tenho um filho de 20 anos, tenho uma filha de 16, um de 11 anos e uma filha de 8 anos. Como eu disse ao senhor, assim, eles... cada vez que eu olho para eles, eu olho com admiração, porque cada vez que eu vejo meus filhos aqui, porque eu tenho convívio sempre, até diário às vezes, porque quando eu não venho aqui nas missas, eu vou na casa onde eles estão à noite, porque tem um outro que também mora e é menor, aí eu vou e assim converso com eles quando é necessário. Não tem esse horário para ligar. Ele diz, mamãe, às vezes quando vai dormir, mamãe, durma com Deus e durma com todo o céu, porque assim eles absorvem muita coisa boa, absorvem muito bem aqui. Então o bem que eles querem passar para todos. E até para os familiares, quando encontram com eles, observam a alegria que ele tem nos olhos, porque os olhos de uma criança, eles mostram tudo. Então não tem como olhar para o senhor agora e ver a pessoa, o filho, e nossa, ele está triste, né? Não tem isso aqui. Aqui tem muita alegria e muito amor de Deus aqui nos Arautos do Evangelho.
A mesma pergunta que eu fiz para outra mãe, a senhora recomendaria até incentivasse que outros pais trouxessem para conhecer os arautos? Muito. Eu até quando estou aqui nas missas, quando chega uma pessoa assim na igreja que tem uma criança, eu olho para ela e falo, mas ela bem que poderia conhecer os arautos, bem que poderia, que o filho pudesse participar como os meus, porque o bem a gente quer para todos. Quando o Senhor tem uma coisa boa, você não quer ficar só para si, porque não convém que fique só para nós. Então, aí você olha para aquelas crianças que a gente vê nesse mundo, tantas crianças que estão aí, passam por tantas necessidades. Aí eu chego aqui, tenho o meu que está em lugar seguro. Olho para eles, aí eu falo, mas como eu gostaria que isso se espalhasse pelo mundo inteiro. Porque a Escola dos Arautos, assim, teria que ter em vários lugares. Em vários países, já temos algumas escolas, mas a gente tinha que ter mais em outros lugares para que tivesse muitas mães contentes, mães com o coração bem alegres, porque as mães, olhando, elas estão muito tristes, muitas mães estão tristes, porque vê seus filhos em tantas situações, que a gente sabe, né? Os senhores que sabem muito bem como está por aí. Então eu recomendo muito, peço que não olhem para essas coisas que foram ditas, tudo isso eu nem sei por que falaram tanto. Então que venham conhecer os arautos do Evangelho, venham aqui nas igrejas, venham nas missas, temos tantas missas belíssimas, assim. Então, que venham essas mães, essas pessoas em todos os estados, os países, que venham aqui e conheçam os arautos do Evangelho. Aqui é uma escola, assim, falando da escola, é uma escola não só para os filhos, mas para os pais. Quanto eu aprendi aqui, como ser mãe e também como ser até filha, e como ser esposa, que a gente aprende de tudo. As famílias se transformam aqui nos arautos do Evangelho. As famílias, elas mudam as suas vidas para o bem, para olhar para Deus, porque o mundo precisa muito de olhar para Deus. Aqui nos arautos, senhoras mães, eu digo assim que é uma escola assim, de santos. É uma escola que forma homens para a sociedade, mas formam também religiosos, porque Deus precisa de religiosos. A igreja precisa de apóstolos. Nosso Senhor disse, quando eu tenho uma palavra bonita, quando o Papa São João Paulo para os arautos, ele disse assim, sede mensageiros do Evangelho. E o Evangelho é a boa nova. Então, ser mensageiro de Deus, que graça. As pessoas perguntam, mas se seus filhos vão ser religiosos? Eu digo, eu não sei. Eles são novos. Eles têm o direito de decidir as suas vidas. Eu não posso chegar para ele e dizer isso. Então, assim, não ouçam essas coisas. Venham aqui, porque só conhecendo a verdade, a gente precisa conhecer a verdade. Se o senhor não tivesse vindo aqui, como seria? O senhor não ia saber que essa maravilha, não é isso? Então, venham aqui, venham conhecer, venham ver que Nossa Senhora está com as portas abertas para as mães, que gostam muito de Nossa Senhora, que as mães têm muito assim, a devoção à Nossa Senhora. Venham conhecer, e venham conhecer o fundador, assim, bem saber quem ele é, o que ele fez com tantas almas, um homem que fez tanta coisa, por tantas almas espalhadas pelo mundo inteiro. Tantas famílias hoje estão felizes em suas casas, porque teve esse homem que deu a vida pela igreja. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso, pedir que venham nos conhecer, venham conhecer os arautos do Evangelho, porque aí suas vidas vão mudar muitíssimo, vão viver bem com Nossa Senhora. Bom, obrigado. Obrigado. Vai ser boa.
As famílias que deram entrevista... Não, onde estão? Peraí, deixa eu falar um pouco. Não, eu não. Depois uma entrevista. Uma palestra. Isso. A hora que tiver que começar, você me avisa aí. Agora está sendo... parabenizo o SBT porque está sendo uma oportunidade única. Isso sim que é um furo de reportagem. Porque desse modo se restabelece a verdade. Restabelecer a verdade é verdadeiro furo de reportagem. Porque furo de reportagem que não restabelece, que não está pautado na verdade, não é furo, mas não é reportagem. E tem aqui um caso muito bonito aqui, John, que é uma família, é filho único, que é o Arcádio, e cadê onde está a Dona Mari? O pai dela é engenheiro e foi quem construiu essa igreja. E ele, quando criança, ele nasceu nesse período, né, Dona Mari, que estava construindo a igreja? Quando começou a construir a igreja, estava nascendo. Ele nasceu junto com essa igreja. São quase irmãos. E ele, ali é porque ele é filho único, a única irmã dele é essa igreja aqui. E ele, o Arcádio, pequeno, ainda tem fotos dele, irmão São João carregando no colo, e com ele, depois está o esposo, que o pai não está aqui hoje, está trabalhando. O pai da Dona Mari, que é o avô dele, seu Baltazar, ele faleceu quando a igreja estava sendo construída. E ela, a engenheira, concluiu a construção. Quando ele já tinha idade para estudar, já estava em idade de colégio, que é a idade que nós aceitamos, no colégio lá, em Embu das Artes, ele iniciou. Quantos anos? Não lembro. Começou em Monte Carmelo, é verdade. Porque no Colégio das Irmãs é misto até o 5º ano. Ele começou lá, e no 6º ano ele foi para a Granja Viana. Quando completou o 9º ano, aí ele veio para cá. E hoje já está em que ano? 1º ano do 2º grau. 1º ano, quer dizer, o ensino médio, né? Médio se diz também, ensino médio, do ensino médio. E aí eu acho que a dona Mari quer dizer uma palavra com ele. Aqui tem um exemplo típico de desprendimento, porque é o único filho e ela sabe perfeitamente em que mãos ele está. Ele não sei o que vai dar no futuro, se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser advogado, aí Deus saberá. Mas o fato é que se algum dia ele for sacerdote, ele vai poder consolar a mãe, porque a mãe deu ele para Jesus e ele vai dar Jesus para a mãe. Pronto. É isso, João. Depois, se você quiser filmar alguma atividade aqui, você fica inteiramente à vontade. Claro que sim. Sim, claro que sim. Já fez
Nossa,